Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num daqueles tópicos de gramática que, à primeira vista, parece um verdadeiro quebra-cabeças. A voz passiva. Mas, e se no fim disto tudo, a voz passiva deixasse de ser um problema para se tornar numa ferramenta de escrita super útil? É exatamente isso que vamos descobrir. Vamos a isso! Ora bem, o nosso percurso está todo traçado. Começamos pelo porquê de usarmos a voz passiva, depois vamos descobrir a fórmula por trás dela e ver como se aplica em todo o tipo de situações. É um mapa bem simples para dominar completamente este assunto. Ok, vamos diretos ao ponto. A voz passiva não é só uma regra gramatical que temos de decorar. Nada disso. É uma técnica, uma forma de mudar o foco de uma frase. Pensem nisto como se estivéssemos a filmar uma cena. Podemos apontar a câmera para a pessoa que está a fazer algo ou podemos apontá-la para o que está a ser feito. A ação é a mesma, mas a perspectiva muda tudo. Então, imaginemos esta situação. Quem está a fazer o bolo? A resposta a esta pergunta tão simples é a chave para perceber a diferença entre a voz ativa e a passiva. Tudo se resume àquilo que queremos realçar na nossa comunicação. Reparem bem nestes dois exemplos. As duas frases estão perfeitamente corretas, pois claro, mas contam a história de maneiras ligeiramente diferentes. Na frase da esquerda, na voz ativa, a estrela é Sue, é ela que faz. O foco está nela. Já na frase da direita, na voz passiva, os holofotes viram-se para os bolos. São eles que recebem a ação. A escolha entre uma e outra é uma questão de ênfase, de intenção narrativa. E se eu dissesse que todas as frases na voz passiva, mesmo as mais complicadas que possam imaginar, seguem todas o mesmo padrão? Uma fórmula super simples e que se repete sempre. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas é isso mesmo que vamos ver agora. Formalmente, é isto. Na voz passiva, o sujeito da frase não está a agir, mas sim a sofrer a ação, por assim dizer. Isto liga-se na perfeição àquela ideia da câmara de filmar de que falámos há pouco. Em vez de focarmos no agente, focamos no receptor. E aqui está o processo passo a passo. É quase como uma receita. Primeiro passo, o objeto da frase original passa para o início, torna-se o novo sujeito. Segundo passo, acrescentamos o verbo to be, mas atenção, conjugado no tempo verbal certo. E terceiro passo, usamos o particípio passado do verbo principal. Simples, não é? É um método que funciona sempre. E aqui está o grande segredo, a chave de tudo. Uma forma do verbo to be mais o particípio passado. É mesmo só isto. Se isto ficar na cabeça, a parte mais difícil já está. Esta pequena fórmula é a base para construir qualquer frase na voz passiva. É o nosso momento de viragem que simplifica tudo. Muito bem, agora que temos a nossa regra de ouro, vamos pô-la à prova. Vamos aplicá-la a diferentes tempos verbais para ver como se comporta na prática. Comecemos pelos mais comuns. Ora, no presente simples, a fórmula funciona como um relógio. O objeto, me, transforma-se no sujeito I. E depois é só aplicar a regra. Verbo to be no presente, que para I é am, e juntamos o particípio passado fascinated. Pronto, I am fascinated. Perfeito. E para os tempos contínuos, aqueles que indicam uma ação em progresso. A fórmula simplesmente adapta-se, é lógico, mantemos a base, mas para mostrar que a ação estava a acontecer, adicionamos being. Was being cleaned. O sistema continua a funcionar na perfeição. Com os tempos perfeitos, a consistência mantém-se. É impressionante. Desta vez a palavra mágica é been, que se encaixa entre o verbo auxiliar e o particípio passado. Had been directed. Isto prova que a regra de ouro não se quebra, ela expande-se de forma inteligente. Vamos levar a nossa fórmula ainda mais longe. Vamos ver como ela se comporta no futuro e com os chamados verbos modais. Palavras como can, should, must. Vão ver que a elegância e a simplicidade se mantêm. Para o futuro com will, a lógica é a mesma de sempre. É só pôr o be depois do will e antes do nosso particípio passado. A frase transforma-se para will be mailed, sem complicações, sem exceções. A fórmula continua a fazer o seu trabalho. Este quadro é fantástico, porque mostra o sistema em pleno funcionamento. Reparem bem, seja com can, should, must ou may, o padrão é exatamente o mesmo. O verbo modal, seguido de be e o particípio passado. Isto é a prova de que não é preciso decorar dezenas de regras, basta perceber o sistema. Chegamos ao último patamar, a última camada de complexidade, por assim dizer. Aplicar a voz passiva aos verbos modais, quando falam de ações no passado. Mas não há motivo para alarma. A lógica que aprendemos até agora vai continuar a ser o nosso guia. E a fórmula é apenas um pequeno acréscimo ao que já sabemos de cor. Para pôr um modal no passado passivo, a estrutura é modal, seguido de have been e o particípio. Viram? A lógica do sistema continua completamente intacta. Vamos ver um exemplo prático para isto ficar bem claro. A estrutura shouldn't have been broken pode parecer comprida e assustadora, mas se a desmontarmos, vemos a nossa fórmula em ação.
Temos o modal shouldn't, depois o nosso bloco have been e, finalmente, o particípio passado, broken. É tudo uma questão de juntar as peças certas pela ordem certa. E assim, chegamos ao fim. Para terminar, vamos só recapitular esta viagem. Começámos com um tema que parecia um emaranhado de regras complicadas e acabamos com um sistema simples, lógico e que nos permite usar a voz passiva com total confiança. Resumindo e baralhando. Não, resumindo e simplificando. Os pontos essenciais são estes. Primeiro, a voz passiva serve para mudar o foco. Segundo, a sua base é sempre, mas sempre, a fórmula to be mais o particípio passado. E terceiro, e talvez o mais importante, esta fórmula adapta-se de forma lógica e super previsível a todos os tempos e a todos os modais. É um verdadeiro sistema. E terminamos com esta reflexão. A gramática, no fundo, não é um conjunto de regras para nos prender. É uma caixa de ferramentas para contarmos melhor as nossas histórias. A escolha entre a voz ativa, mais direta, e a passiva, mais subtil, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de intenção. Qual delas serve melhor a história que se quer contar? É uma escolha poderosa e, agora, é uma ferramenta que está ao nosso alcance.